Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma e última aula do nosso curso de formação e aperfeiçoamento para os professores da Escola Bíblica. Deus abençoe cada um dos nossos educadores. Estamos felizes de ter iniciado e estar hoje aqui concluindo esta jornada de estudos, de aprendizado. Que cada um de vocês permaneçam firmes, constantes no servir a obra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra para vocês, para concluirmos aqui este curso, e também uma orientação sobre como acontecerá a entrega do certificado de conclusão do curso. Mas vamos começar então com uma palavra voltada aqui aos professores, aos educadores. E esta palavra é sobre a missão da igreja. A igreja, claramente, conforme o Evangelho, tem a missão de ensinar. Igreja, todos nós sabemos, é a comunidade dos santos. Igreja constitui-se de nós. Na Bíblia, a igreja não é singular. Eu, não. Nós somos a igreja. Os congregados, o conjunto de cristãos que representam o corpo de Cristo, do qual o próprio Cristo é a cabeça. Então, esta palavra na linguagem bíblica, eclésia, é usada diversas vezes no Novo Testamento. E fala então desta reunião do povo de Deus. No Evangelho de Mateus, vamos começar então lendo esse texto. Acompanham aqui, eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, estou com a minha Bíblia digital aqui também, só que não vou utilizá-la hoje. Apenas aqui, Mateus, no último capítulo. É um versículo bem conhecido, na maioria das vezes se dá ênfase à frase, irmãos, vamos cumprir o ID. Mas esquecemos do fazer discípulos ensinando. É uma missão, a missão da igreja é fazer discípulos. E é por esse motivo que nós cumprimos o ID. E na linguagem bíblica, a palavra, inclusive, mais adequada é indo e fazendo discípulos. Eu já explico. Vamos ler? Acompanhe aí comigo Mateus 28, versículo... vamos ler 19 e 20, 2 versículos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Observe, aqui inclusive utilizou a expressão, portanto, vão. Veja que esta, de fato, é a melhor compreensão da mensagem bíblica, porque o ID não é só um convite, olha, vamos cumprir o ID, tem evangelismo aqui sábado. Vamos cumprir o ID, depois da escola bíblica vamos ter evangelismo. O princípio é, sim, vamos nos reunir no sábado para evangelizar, vamos nos reunir depois da escola bíblica para evangelizar. Porém, quando sair daqui, para onde você seguirá o seu caminho? Para onde você vai? Então vão e façam discípulos. Então, vá indo e fazendo discípulos. Depois
da reunião, depois do culto, o culto, na verdade, não termina, não acaba, né? Nós estamos em constante culto e devoção a Deus. Mas se eu estou indo para a escola, então vão indo e pregando o Evangelho. Estou indo para o trabalho? Não importa aonde eu estiver indo, vão e façam discípulos. É lógico que esse contexto, né, a gente precisaria de, inclusive, um bom tempo para estudar melhor esta questão do cristão ser intencional no fazer discípulos. Esta aula aqui de hoje é para ressaltar que a igreja tem esta missão. Nós servimos ao nosso Deus, e este servir a Deus tem a ver com o que Jesus nos ordenou, que é fazer discípulos ensinando. Veja que o próprio Cristo é a missão. O próprio Cristo. Ensinar é a missão. Jesus veio ensinando. Eu, inclusive, separei aqui só alguns versículos, depois você pode conferir aí, mas só para dar uma ênfase. Por exemplo, Marcos 4:2 diz que Jesus ensinava muitas coisas por parábolas. Mateus 5:1 e 2 diz que Jesus começou a ensiná-los. Lembra lá no início do Sermão do Monte? Aquela série de mensagens, de prédicas que Jesus ensinou para os seus seguidores. Inicia-se dizendo, e ele começou a ensiná-los. Da mesma forma, Lucas 4:15 diz que e ensinava nas suas sinagogas. Em Marcos 1:22, porque os ensinava com autoridade. E João 6:59, ensinando em Cafarnaum. Aqui eu apenas selecionei algumas frases diretas, objetivas, falando, todas estão relacionadas a Jesus. Jesus é o que cura, é o que opera milagres. Jesus é o que ensina. Ele é o mestre dos mestres. Lembrando que ele não é só um curandeiro ou um milagreiro, ele não é só um professor, o melhor professor da história, não. Acima de tudo e mais importante, ele é a salvação. Jesus é a própria missão. Agora, leia comigo um outro texto. Esse sim eu quero citar aqui a história de Nicodemos, né, homem fariseu, e um dos principais dos judeus, de acordo lá com o Evangelho de João, capítulo 3, e ele vai ter com Jesus e ele afirma algo. João, capítulo 3, versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha, os sinais miraculosos que o professor, que o mestre, que o rabi Jesus realizava, dava autenticidade ao seu ensino. E demonstrava reconhecidamente que ele havia vindo da parte de Deus. Então, querido professor, lembrando que você pode e deve orar pela cura, pelos milagres. Você deve orar para a ação poderosa de Deus. E quem sabe hoje nós precisamos orar mais e mais antes de ensinar, para que o Espírito Santo também nos capacite, nos dê discernimento, sabedoria, isso é crucial. Mas depois
que ensinamos, para que também nós possamos clamar a Deus para que grandes milagres possam acontecer por meio do ensino, da transformação da palavra. Jesus, ele ensinava, eu vou destacar um outro texto aqui, Mateus. Acompanhe aí comigo Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Que diz assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas às multidões, estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Observe, eu acabei de dizer que no início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, começa dizendo que ele começou a ensiná-los. Está lá no versículo 2, no início do Sermão do Monte. No final do Sermão do Monte, o tema volta. O tema volta aí, quando Jesus acabou de dizer para a multidão aquelas coisas, eles estavam maravilhados com o seu ensino. Então, observe aqui, eu separei aqui um breve comentário, que é um comentário bíblico, da Bíblia de comentário Albert Barnes, diz assim sobre essa questão da autoridade de Jesus. Ele, os escribas, consumiram muito do seu tempo em disputas inúteis. Jesus estava acessível. Sua mensagem é simples e útil, entregando a verdadeira palavra de Deus. Não gastou seu tempo em disputas insignificantes e debates de questões sem importância. Ensinando com todo o poder e não da maneira vã e tola dos mestres judeus, ele mostrou que tinha autoridade para explicar, para fazer cumprir, para mudar as leis cerimoniais dos judeus. Ele veio com autoridade, tal como nenhum homem poderia ter. E não é notável que seu ensino os surpreendesse. Então, Jesus ensinava com autoridade. Uma outra forma do ensino cristão, além da autoridade, essa autoridade, só lembrando, quando nós professores hoje ensinamos, não é com a nossa autoridade, nós estamos debaixo da mesma autoridade, Jesus. Jesus é a autoridade. Nós não estamos ensinando do nosso conhecimento, da nossa habilidade, da nossa ciência, não. Nós estamos ensinando a palavra de Deus. Então, a autoridade continua sendo de Jesus. Jesus ensinava com eficácia. A eficácia estava relacionado ao que Jesus ensinava. A autoridade está relacionada ao que Jesus é, Deus, ele é o próprio Deus. A eficácia está relacionada ao que ele ensinava. O que Jesus ensinava? O reino. O reino é eficaz. O reino de Deus é algo que nós precisamos ensinar sempre, constantemente. As atitudes, o caminho do reino. Então, inclusive, esta palavra, ela diz isso, né? Ela é repetitiva também no Evangelho, né? Quando Jesus veio, ele veio ensinando o Evangelho do reino de Deus. Lá em Mateus 4 também diz, Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles o quê? As boas novas do reino. O reino é eficaz, a mensagem é eficaz. Então, nós que ensinamos, nós não ensinamos coisa do nosso mundinho, da nossa vida. Não, nós estamos ensinando o principal assunto eficaz, o reino de Deus. Fica claro
no Novo Testamento, na Bíblia, que a missão da igreja é a missão de Deus. Então, quando nós dissemos assim, a nossa missão é evangelizar e discipular as pessoas. Nós recebemos esta tarefa e precisamos continuar. Observe que o ensino tem a ver com a consolidação. Já pensou se tivesse só pessoas ganhando novas pessoas? E a igreja ganhando, cada vez mais ganhando, e chegando gente nova, e chegando, e tantas pessoas se converteram, e tantas pessoas vieram à frente, e tantas pessoas aceitaram a Jesus. E não tivesse nada, acontecendo nada para consolidar, não tinha firmeza, ninguém fica em Cristo, só por vir à frente em um culto. Ninguém permanece em Cristo só por atender a um apelo que foi feito. As pessoas permanecem em Cristo porque são ensinadas, são instruídas, porque elas então são consolidadas. Por isso que esta missão de ensinar é extremamente importante e foi o que Jesus pediu para a igreja. Façam discípulos. Façam discípulos. Então, nós devemos aqui ressaltar que este ensino do fazer discípulos, essa responsabilidade, essa tarefa que a igreja tem, o próprio Espírito Santo deu dons para a igreja para que ela possa, então, fazer discípulos e se consolidar. Eu anotei aqui, compartilhar aqui com vocês, de um artigo que eu li chamado Ensinando a Palavra de Deus, do Gary Crampton. Ele diz assim: somos informados na Bíblia que o propósito primário da igreja é ensinar ao povo de Deus a palavra de Deus. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo: escrevo-te para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isso está lá em 1 Timóteo 3. A igreja é a coluna da verdade, porque através do seu ministério a verdade é preservada e difundida. O ofício de ministrar a doutrina que Deus pôs em suas mãos é o único meio para a preservação da verdade, a qual não pode desaparecer da memória dos homens. Então, se a igreja parar de ensinar, ninguém vai ensinar, meus irmãos. Se a igreja não ensina, não tem quem ensine. Quem vai ensinar sobre Deus? Quem vai ensinar sobre o pecado? Quem vai ensinar sobre a salvação? Quem vai ensinar sobre a volta de Cristo? Em qual escola as pessoas vão aprender a conduta de um cristão, a seguir a Jesus? Então, a igreja não pode parar de ensinar, porque essa é responsabilidade. Responsabilidade. E glória a Deus pela sua vida, que entendeu a vocação, entendeu o chamado e não se escondeu. Professores, mestres fiéis à palavra de Deus, vocacionados, eu coloco aqui também pregadores, vocacionados para ensinar todo o conselho de Deus para a edificação da igreja e evangelização do mundo, permanecem fiel à palavra de Deus. Eu coloquei os pregadores, sabe por quê? Um dos melhores livros que eu já li
É um livro do escritor Charles Hilary. Nem publica mais esse livro, nem tem mais esse livro publicado, né? Talvez encontrem algum sebo, mas esse livro se chama Como Pregar Doutrinas Bíblicas. É um dos melhores livros que eu já li. É um livreto que tem, acho que nem 80 páginas, mas com instruções maravilhosas, instruções assim riquíssimas para os pregadores, como pregar doutrinas bíblicas. Então, veja que a palavra sã doutrina, ela aparece quando o apóstolo Paulo está orientando ministros. 1º e 2º Timóteo e Tito, aparece repetidas vezes esta palavra. Então, queridos professores, ficamos nós, então, na sã doutrina. Pregando uma doutrina saudável. Isso significa sã doutrina. Eu concluo aqui esta palavra falando para cada um de vocês que nós possamos cumprir a nossa vocação, cumprir o nosso chamado, até mesmo porque, vamos ler mais um texto aqui, olha o que diz Mateus. Olha a importância de nós cumprirmos a nossa vocação de consolidar outras pessoas na fé cristã. Mateus 24, versículo 11 ao 13. Diz assim. Vamos ler um antes, versículo 10. Mateus 24, 10 ao 13. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, aqui algumas traduções, né, utiliza, ao invés de maldade, devido ao aumento da iniquidade, né, o amor de muito esfriará. É o que nós estamos passando nesse momento. Nós estamos enfrentando isso. Iniquidade é quando as pessoas já estão validando o seu pecado. Isso é iniquidade. A pessoa já está tão corrompida pelos erros, pela maldade, pelo pecado, que agora ela já valida o seu erro. E o que era errado passa a ser certo. Ela tem justificativa para cometer os seus erros e legalizar os seus erros, as suas maldades. Aquilo que é condenável se torna legal no argumento do iníquo, do maldoso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós dermos sequência aqui, nós vamos até ver que na sequência diz que como perseverar até o fim? É por meio mesmo da palavra, do ensino, da orientação do próprio Deus. Porque no próprio versículo 14 diz que este evangelho do reino será pregado ou ensinado. Será pregado em todo o mundo como testemunho entre as nações e então virá o fim. Então, o grande desafio para nós é assumirmos nossa função, professores de escola bíblica. Cristãos cumprindo a missão, homens e mulheres cumprindo a missão de ensinar. E ensinar frente a vários ataques e enganos que nós estamos vendo nos últimos dias. Cabe à igreja ensinar
e não omitir, instruir com autoridade, com eficácia, a verdade frente à mentira, ao engano que o mundo tem produzido e tentado de todas as formas afetar a igreja, principalmente com as suas sutilezas. Então, os conselhos que eu dou para você, para encerrar, depois de tantos conselhos que você ouviu durante esse curso, talvez então que seja um resumo dos conselhos deste curso. Leia toda a Bíblia e leia durante toda a vida. Essa dinâmica tem que ser para todos nós, mas estou falando especialmente aos educadores, aos professores da igreja. Leia toda a Bíblia. Durante quanto tempo? Um ano. Fazer a leitura de um ano, então. Não. Leia toda a Bíblia durante toda a vida. Aplique-se na pesquisa bíblica. Meditação. Estudo. Cave a fundo, pesquise ao fundo, porque você vai ter que dar explicações. E assim vai ficar mais claro e você vai conseguir explicar também com mais clareza. Comprometa-se em obedecer antes de ensinar. Ao contrário, isso não vai dar certo. Ensinar antes de obedecer. Não. Obedeça antes. Obedeça a Deus. Comprometa-se com a palavra de Deus na prática da sua vida. Promova o ensino, seja um entusiasta, seja um divulgador, seja aquela pessoa que está sempre conversando com outro, com mais um, vem estudar a Bíblia com a gente, vem participar, se colocando à frente da congregação, animando, entusiasmando a congregação, ou uma pessoa que seja. Seja um entusiasta. O ensino precisa de gente entusiasmada para a glória de Deus, não para a nossa. E a mesma disposição que você tem em ensinar, tenha também em orar pela recepção da palavra de Deus na sua vida e pela transformação, pelo poder da palavra de Deus na vida das pessoas às quais você ensina. Vamos orar, encerrando esta aula, e depois da oração que eu vou dar as orientações. Pai Celestial, louvado és o teu nome para todo sempre e eternamente. Obrigado, meu Deus, eu estou tão feliz por me reunir com tantos irmãos, tantas pessoas que o Senhor tem dado a nós em alegria, tantas pessoas que eu tive o prazer de conhecer, de caminhar juntos, ou apenas de ouvir. Olha, estou estudando, vamos estudar juntos, glória ao teu nome. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, cada professor, cada professora, não deixe eles desanimar, que o teu Espírito Santo sempre possa trazer vida, alegria, entusiasmo para cumprirmos a missão que é árdua, mas é prazerosa e é para glorificar ao Senhor, não a nós, ao teu nome, toda honra, glória e poder para sempre e eternamente. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então, encerramos, aqui. Quero passar as orientações. Será compartilhado o link de conclusão, é um formulário de conclusão, no grupo do WhatsApp. Então, nós temos o grupo do WhatsApp com todos os alunos. Será compartilhado, tá bom? Ah, mas eu não estou no grupo do WhatsApp. Então, e eu quero, e eu assisti todas as aulas, então eu quero também o meu certificado. Ok, nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo o link do grupo, porque precisa estar no grupo para acessar o formulário, tá bom? Então, na descrição deste vídeo vai ter o link que vai levar você para o grupo do WhatsApp. E lá, então, você clica no link para preencher o formulário. É bem simples.
precisamos do seu nome completo. Lembrando, fique atento para não ter erro de digitação ou correção automática da digitação, porque do jeito que você digitar o seu nome vai ficar no certificado, tá bom? Então, o seu nome completo, o seu e-mail, a pergunta que vale o certificado. Você assistiu todas as aulas? Porque para receber o certificado tem que ter assistido às 12 aulas. Só lembrando que isso nós falamos na primeira aula também, já deixamos isso claro. Então, você vai só colocar sim ou não, e lembrando que nós confiamos na sua palavra, porque nós estamos dando aula para o povo de Deus. Então, você respondeu lá, assistiu todas as aulas, do início ao fim, todas as 12 aulas? Sim, então vai receber o certificado, tá bom? É o critério básico para receber o certificado, é ter assistido todas as aulas. Tá ok? Não assistiu ainda? Não tem problema, né? Volta lá, as aulas estão numeradas, inclusive, lá no nosso canal, aula 1 até a aula 12, as aulas estão numeradas, volta lá e assiste alguma aula que você não tenha assistido. E a última pergunta é: nós queremos ouvir cada um de vocês. Gostou do curso? Foi bom? Tem alguma sugestão? Tem alguma crítica? Tem algum elogio? Enfim, é uma resposta também objetiva, mas nós gostaríamos de ouvir cada um de vocês. Tá bom? Então é isso. Clicou lá no formulário, preencheu o formulário, você vai receber no e-mail, em PDF, o seu certificado. Tá ok? Só lembrando que o certificado ele é automático. Então, assim que você enviou, né, com o critério lá de ter assistido todas as aulas, você já recebe ali no minuto seguinte. Então, dá uma verificada talvez no spam, na caixa de entradas e no spam, para ver se ficou tudo certo, imprima o seu certificado. Se tiver mais pessoas da igreja, imprima o certificado dos demais alunos. No culto de domingo, né? Fale com o pastor para fazer menção, entregar os certificados. Cada um recebe no e-mail, mas eu estou dizendo, se tiver várias pessoas da congregação, ou que seja uma, seria bem legal tirar uma foto juntamente com o pastor, compartilhar com a gente também para nós divulgarmos aqui em nossas redes sociais. Então, é isso. Lembrando que se você procurar IEAB Educação, não só aqui no YouTube, espero que você já seja inscrito, se não, se inscreva aí, porque nós temos esse ano ainda simpósio de teologia, que é transmitido ao vivo pelo nosso canal. Então, todo ano nós temos semana de estudos do pentecostalismo. Então, tem todo ali, né, materiais, estudos ali sendo postados em nosso canal para você nos acompanhar. Mas acompanhe a gente também nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook. Você pode procurar por IEAB Educação, ou também você pode nos acompanhar Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. Deus abençoe cada um de vocês, um abraço e até um próximo curso, se o nosso Deus assim permitir.